Fala, minha gente, beleza? De boa? Pô, pessoal, hoje vamos fazer um vídeo legal pra caramba usando pandinhas, né? Pandas é sempre bom, tudo de bom. Vamos pegar um T-7 lá do Kegel, que é o Titanic, e vamos dar uma brincada nele. Vamos fazer ali, vamos puxar uns nulos, vamos ver o que a gente pode fazer em cima desses nulos. A gente remove, não remove, como que filtra, como que a gente olha um preview do dado. Cara, vamos fazer um describes, vamos fazer umas brincadeiras de forma geral, no sentido de preparação do dado, né? Vamos renomear o nome das colunas, vamos deixar a coisa no jeito, beleza? Então, quem não viu, até vou estar usando, né, o site do Titanic. A gente está usando uma conexão direta Google Colab com Kaggle. Quem não viu esse vídeo, assiste aí o vídeo passado, que é justamente mostrando como é que faz essa conexão. E aí agora a gente vai estar brincando em cima do dado que puxamos através dela. Fechou? Bora lá. Beleza. Pessoal, então, caso vocês lembrem, a gente tem aqui, né, o teste.csv, que é justamente o que a gente conseguiu lá no nosso último vídeo, beleza? Aí agora vamos fazer umas brincadeiras, né? Eu acho que é um dataset super pequeno, 418 linhas. Primeiros pontos que eu gosto de trazer, que o pessoal questiona bastante, pô, Igor, vou aprender Spark que tem mais mercado. Mano, vai com calma, irmão. Assim, pô, por que você não trabalha logo com Spark jogando aqui? Cara, aqui, alguns vídeos eu já comento sobre, mas esse estilo de computação aqui, ele tem um nó único, nem adianta, porque ele não tem outras computações. A brincadeira do Spark é paralelizar entre várias máquinas. Aqui estou trabalhando com um nó único, o Google Colab só tem ele, só tem um nozinho, que é essa VM aqui, que é uma VM aqui, vamos até ver, de 12 GB de RAM, né, com 100 GB aí no disco, sensacional, que disponibilizam pra gente. Então já a Spark aí já quebra as pernas aí, não faz sentido nenhum. E outra, Spark também a gente vai trabalhar com Big Data, né, com uma volumetria muito absurda de dados mesmo, 400 linhas não é nada, né, 400 linhas realmente não é nada, e o Pandas é uma biblioteca aí que consegue trabalhar com uma volumetria assim que atende a maior parte da família brasileira, eu garanto, beleza? Então, beleza. Gente, é o seguinte, eu tenho um CSV então naquele caminho, eu faço um PDRead CSV, ele tá lendo, tá alegria, ele não tem nenhum tipo de problema, por exemplo, eu não preciso deixar claro algum tipo de separador nem nada do tipo, então um PDRead CSV por si só já tá de boa. Eu faço um DF igual a isso para já deixar isso dentro de um data frame, e aí quando eu rodo o meu DF, eu vou ter o meu DF aqui bonitinho. Beleza. Primeira coisa, quando eu olho esse cara aqui, né, já me dá um estresse o nome das colunas, né? Então, se a gente pegar o nome de todas essas colunas, elas começam com maiúsculo. Então, a gente pode já começar fazendo uma brincadeira, que é um def.columns. Se eu fizer um def.columns, ele já me traz uma lista, né, de todos de todas as colunas. E aí o que a gente vai fazer, gente, é justamente renomear elas para a gente fazer uma brincadeira de deixar todas no lowercase. Beleza. Beleza? Então a gente já tá assim. Aí agora, gente, a gente pode começar também a fazer uma outra brincadeira aqui. Então agora vamos começar a olhar um pouco coluna a coluna, né? Bom, Passenger ID, P-Class, Name, Sex, Age, Civ, Spark, Ticket, Fair, Cabine, Embark. Passenger ID, beleza, é um número de inteiros. A gente pode fazer um dtypes desse cara. Faz tempo que eu não faço dtypes, né? Você tá louco. Beleza, a gente pode fazer um detalhe desse cara para entender se as colunas elas também já estão dentro de uma categoria que faz sentido, né? De um título, de uma tipologia de dado. Então, por exemplo, Passenger ID faz sentido pra caramba. Então, por exemplo, deixa eu só fazer um head aqui. O que é o head? Ele vai me dar só um sample do dado, né? Uma amostra. Então, aqui no caso, eu estou falando para ele me dar uma linha. Por padrão, o head ele traz 5 linhas, tá? No caso, eu estou pedindo para ele trazer uma linha. Então, eu tenho meu def.head, uma linha, e eu tenho meu dtypes ali embaixo, porque eu quero comparar. Pô, meu passenger ID é um int 64, faz sentido.
Um pclass int 64 faz sentido. Name é um objeto, que no caso é uma string, faz sentido. Sexo é uma string, faz sentido. Age é um float. Ok. Sims, que eu acho que é parte de irmãos, tá? Faz sentido, faz sentido. O ticket é um objeto, já não faz tanto sentido. Aparentemente o ticket é só um int, olhando assim rapidamente. Mas a gente pode abrir um pouco mais. Tá vendo aqui que tem umas letras juntos, então aí realmente faz sentido, né? Mas depois a gente pode até quebrar isso para deixar um ticket quebrado, se a gente entender que faz sentido. E também, para um outro nível de visualização, eu posso usar o dash.tail. O head é a cabeça, então a gente está pegando a amostra inicial do dado, as primeiras 10 linhas no caso, e o dash.tail é o rabo, né? Então é o final. Então o dash.tail, eu estou pegando as últimas 10 linhas desse data frame. Então aí até a gente consegue ver que tem uma quantidade maior. Entretanto, aparentemente, sempre com espaço entre o numeral e a string. E esse tipo de olhar é legal, que é justamente onde a gente pode começar a quebrar isso. Falar assim, não, mano, então eu posso pegar esse ticket e quebrar ele. Então, a parte quando tiver letras, né? Eu quero ter uma nova coluna, enfim. Coisas, ideias aí que a gente pode começar a fazer. A partir já de uma visão muito simplista de def types coluna a coluna, né? O fair é um float, beleza, a gente pode deixar esse float um pouco mais bonito, né? Tentar trazer um arredondamento para ele, aparentemente numa visão bem simplista. A parte da cabine tem bastante nulo aqui, como a gente já pode ver assim de cara, e é uma string, ok. Também a mesma coisa, você vê que ela tem uma string, né, o número C, com um numeral, né? Aí novamente a gente precisa entrar um pouquinho mais no detalhe, a gente já vai começar a brincar um pouco mais no detalhe para a gente entender se é isso mesmo, porque a gente também pode começar a falar, pô, será que faz sentido eu quebrar isso ou não? E a parte do embarket, aparentemente, é uma string. Beleza, então acho que a gente já começou a entender um pouco de head, tail e o the types, né? Então a gente começa a entender a partir de tipologia de dado, faz sentido, né? Acho que todas estão dentro aí do que está fazendo sentido. Aí, coisa que a gente pode fazer adicionais, tá, gente? Vamos então agora, e uma outra coisa que eu sempre gosto de fazer, né? Eu sempre gosto de fazer o meu reg, ver, né, o dado aqui, então aqui como está agora, e aí eu ir brincando em cima. Então, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira. Eu quero saber, né, eu estou vendo ali que o P-Class, por exemplo, ele tem 3, 3, 2, 3, né? A gente pode fazer um value counts para justamente entender quais são os valores que o P-Class, qual é a distribuição de valores que ele tem lá dentro. Então, aqui no caso, ele tem 218 linhas representando o número 3, 107 linhas representando o número 1 e 93 linhas representando o número 2. Perfeito. Era isso que eu queria entender. A parte de name já não faz muito sentido. A parte do sexo, vamos também fazer igual. Então, tem o meio, tem o female. Então, tem a maior parte dos dados aqui. Perfeito, tudo ok. A parte do age não precisa. A parte do siblings, que é o siblings, né? Beleza. Então, aqui a gente tem 5 irmãos, né? Eu acho que 5 familiares, eu não lembro exatamente o que era esse dado, mas eu estou entendendo aqui, então, vamos trabalhar com familiar, barra irmãos, 0, 1, 2, e aí a partir do 2, na verdade, né, a gente já tem um número bem menor aqui de possibilidades, né? Então, isso é uma coisa interessante, que a gente pode até brincar um NPWare aqui, né? O que é o NPWare? Então, assim, putz, a gente poder começar a agrupar. Pô, se tiver, sei lá, abaixo da média, sei lá, abaixo de 100, cara, 0, beleza. 1, beleza. E de 2 para frente, né? Como a gente está vendo aqui, 2, 3, 4, 5 e 8, né? De 2 para frente, pode entrar num grupo, numa somatória de todos, né? Acima de 2, acima de 3, sei lá. Então a gente pode até agrupar esse dado para ter uma percepção um pouco melhor. Às vezes também faz sentido, às vezes não. Aí também começa a depender um pouco do que você quer entrar. Quando a gente vai estruturar uma tabela de uma forma geral, genericamente falando, é sempre interessante a gente deixar a tabela com o melhor nível de granularidade possível. Mas é evidente que isso depende pra caramba de cada projeto que a gente vai tocar, de cada coisinha que a gente vai querer tocar. Então isso depende muito. Mas são ideias que a gente pode, a partir de uma visão simplista de cada coluna, aqui usando o value counts, a gente pode começar a ter, beleza? A parte do parque, a mesma coisa, né? Basicamente ele tem 0, a maior parte dos números, e depois ele tem um pouquinho em cada um desses, beleza? Vamos ver, a parte do ticket já a priori não faria sentido, porque deveria ter um ticket para cada um, né? A parte do fair também deveria pelo menos ter
uma série de números pretos. Vamos ver se cabine, como que funciona a tipologia aqui da cabine. A cabine, ela já, como vocês veem, ela nem mostra tudo, né? Quando ele aparece dois pontinhos assim, quer dizer que tem muitos, então, beleza. O embarcado, a gente tem três situações, né? O S, o C e o Q. Então, beleza, aparentemente, então, o value count é mais para a gente entender um pouquinho mais o dado, para ver se ele faz sentido e etc. Que mais? Que mais que a gente pode fazer aqui, minha gente? Vamos fazer uma brincadeira de dropar uma coluna? Só para vocês pegarem uma visão também. Então a gente pode falar o seguinte: eu não gostei da coluna aqui, sei lá, desse parque. Então eu venho aqui, dash.drop, não gostei, né? Por algum motivo não vou usar, não quero, etc. Aqui eu posso colocar todas as colunas que eu quero dropar. Então no caso eu vou dropar parque, mas se eu fosse dropar outras, eu poderia colocar assim, né, nesse tipo de divisão. E aí aqui eu só coloco como que eu quero dropar ela, né? Se eu colocar 1, eu estou falando que eu quero dropar a coluna, e eu posso também dropar a linha, né? Se eu colocar 0. No caso, é 1. E eu posso colocar também esse carinha chamado inplace igual a true. O inplace igual a true, quando eu coloco ele, eu não preciso fazer assim, df igual. Então, se eu fizer só o df com o inplace igual a true dentro da mesma, da mesma escrita, ele vai entender que para realizar a ação. Se eu não faço in place igual a true, ele não vai realizar a ação. Ele só vai me mostrar o DF, né? Se eu rodar ele aqui, que vai dar erro, porque eu já deletei a coluna. Porque eu fiz o in place igual a true e rodei. Mas, se eu falar assim, mano, deixa eu pegar aqui um outro. Dropa o sexy, e eu não faço o in place igual a true, e eu também não faço o DF igual a isso, ele vai só me mostrar um sample, né, do dados, né? Então aqui ele está mostrando o início, né, como se fosse um head e um tail ao mesmo tempo, e ele está mostrando o DF sem a coluna sex, beleza? Então essa é uma brincadeira aí do drop. Outra coisa importante para a gente ter, que eu acho que é super legal aqui da gente também falar, deixa eu só fazer um data novamente, só para ver qual é a coluna que a gente vai fazer isso. Provavelmente vai ser que eu quero ter colunas com float ou int, né? Então, por exemplo, a coluna fair, vamos fazer com a fair. Então, eu vou abrir aqui novamente o nosso DF. Qual é a brincadeira agora que eu quero fazer com vocês? É uma filtragem de dados. Então, eu quero filtrar esses dados. Então, como que a gente filtra? De um jeito super, super tranquilo de filtrar, né? Então, vou fazer novamente aqui. DF, abre esse carinha aí que eu não sei o nome, concheite, sei lá, chave. DF, abre novamente. Aqui sim, coloca qual é a coluna que você quer, então no caso fair, e coloca a condição que você quer, acima de 10. E aí, manda rodar. O que eu estou pedindo aqui, ele está falando assim, cara, me traz o DF todo, a primeira condição aqui, me traz o DF todo, em cima dessa condição aqui. Basicamente essa brincadeira, me traga o DF inteiro em cima dessa condição. Me traga só os passengers ID em cima dessa condição. Beleza? Aí, beleza? Então, essa é uma brincadeira muito legal aqui da gente começar a fazer um filtro em cima do dado. Putz, Igor, mas eu quero filtrar mais coisas. E agora? Bom, você vai pegar a condição inicial que a gente colocou, que é o def fair, né, maior que 10, vai colocar isso entre parênteses e vai fazer um e comercial, né, isso aqui é de and, e vai colar novamente a condição e vai colocar uma outra condição aqui que você queira. Então, por exemplo, sex é igual a female. Então aqui eu estou usando aspas porque é uma string. Aqui eu não estou usando aspas porque é um número. Perfeito? Então aqui eu estou falando o seguinte, eu quero que você me traga o def completo de todos os fairs maior que 10 e o sexo for feminino. Eu vou rodar e agora sim ele está me trazendo exatamente todas as condições que o sexo é feminino e o fair é maior que 10. Beleza? Outras coisas importantes poxa, mas eu não quero um E, né? Eu quero um OU. Como que eu faço isso? É a barrinha. Então, uma condição ou outra condição. Você vai usar a barrinha aqui entre as condições que você quiser. Aí, essa barrinha representa o OU. Beleza? Então, aqui a gente passou um pouquinho por filtragem. Vamos agora fazer a brincadeira um pouco do nome. Aparentemente aqui, a gente consegue entender que o nome ele tem duas propriedades, né? Ele tem a primeira propriedade aqui, que é por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, Bonel, vírgula,
Miss Caroline. Bom, Gibson, vírgula, Miss Dorothy. Tananã, Miss não sei o que lá. A gente tem algumas brincadeiras que a gente pode fazer com esse nome aqui, né? A primeira brincadeira é, antes da vírgula, tá o sobrenome do cara, da pessoa. Perfeito. Então a gente já pode fazer um split em cima da vírgula e criar uma coluna com o sobrenome. Sobrenome, ponto, acabou. Tá bom. Antes do ponto, ou depois da vírgula, a gente tem o Miss. Ou a gente tem o Misters, né? A gente sempre vai ter um pouco. Aparentemente, a composição ela se repete em todos. Então a gente tem o título da pessoa. Isso aqui pode nos indicar se é uma pessoa casada, se é uma pessoa solteira, se é, enfim. E isso pode ser interessante, às vezes, para uma análise profunda. Então, isso aqui é uma parte de padronização do dado bem legal que a gente pode entrar para fazer a quebra disso. E depois a gente tem aqui o nome da pessoa, né? O primeiro nome é Alfred. E assim, particularmente, eu não faço ideia o que seja esse parênteses aqui, né? Eu não sei se esse parênteses... Bom, eu não sei. Mas beleza. Esse parênteses aqui, como eu não faço ideia e ele não se representa em todos, eu vou manter assim como se fosse o primeiro nome. Beleza? Então vamos fazer esse teste, essa brincadeira. Bom, vamos lá. Deixa eu jogar para cima esse meu amigo aqui. Que eu quero fazer um def... Isso, meu def head está aqui. Beleza. Então eu vou pegar a coluna name. Vou fazer um string dela, porque na verdade ela é uma coluna string, esse que eu estou deixando claro. Eu vou fazer um split, eu vou fazer um split em cima da vírgula. Vamos ver o que ele vai me trazer. Ele está me trazendo aqui Kelly e o Mr. James. Wilkes e Mr. James. Beleza. Eu posso fazer um ponto get em cima da primeira posição. Vou fazer um ponto string, ponto get. E aí, pronto, ele está pegando esse cara aqui, é o sobrenome de todo mundo, né? Kelly, Mr. James, então aqui é o sobrenome Kelly. Wilkes, sobrenome Wilkes está aqui. Miles está aqui. Miles, Weirs, eu sei o que lá está aqui. Então, perfeito, é aquilo que a gente comentou, né? Então, aqui eu posso criar a minha primeira coluna chamando de df sobrenome. E beleza. Pronto. Então, se eu fizer meu df.head, a gente vai ver aqui, então, que eu tenho agora a coluninha chamada sobrenome, que é justamente, né? Enfim, sobrenome ficou até feio, né? Pode colocar last name, enfim. Ficou feio pra caramba, meu. Beleza, mas vai ficar sobrenome aí, que depois a gente vê. Perfeito. Próxima brincadeira é a gente fazer o título da pessoa, né? Então a gente já entendeu mais ou menos como que a gente faz, a gente usando o split e o get. Então eu vou novamente pegar o nome e eu vou filtrar novamente, só que agora, deixa eu filtrar novamente nesse formato, a vírgula, porque, beleza, ele filtrou. Aí eu pegaria o string.get0. Não. Eu pegaria o 1, né? Porque justamente seria a brincadeira, tá? Mr. James, Mr. não sei o que lá. Esse é o nome. E aí eu poderia fazer um split novamente em cima do ponto, né? E aí eu faço um get 0 para pegar o antes do ponto. Pegar na visão, né? Beleza. Tô dando umas pausadas para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então, e o Google Colab acabou derrubando a minha máquina aqui, meu. Então tá, ó, eu vou fazer um string novamente, vou fazer um split em cima do ponto. Fez um split no ponto, e aí eu vou fazer um string.get0 que eu quero antes da vírgula. Aí, ó, perfeito. Esse cara aqui é o nosso título, certo? Título do nome. Aqui, ó, título do nome. Se eu fizer agora um def head novamente, eu tenho aqui o sobrenome, o título do nome, então Mr. Kelly, Mr. Reese, beleza? E aí agora vamos pegar o nome, né? Porque até então eu não peguei o nome de nenhum jeito, então a gente vai vir aqui. Lembra que aqui eu faço o split no ponto, eu tô pegando o primeiro, que é o Mr. Só que depois o ponto, né? Que nem aqui, Mr. Albert. Então o primeiro item é o parte do Mr. e depois o Albert. Então, na verdade, eu vou fazer só o get 1. Quando eu faço só o get 1, ele vai pegar aqui James, né? James Allen Needs
Thomas Francis, não sei o que lá. Perfeito, esse é o name. E aí eu vou chamar de nome. Depois, aí o que eu vou fazer um head aqui. Então aqui eu tenho sobrenome, título, nome do nome. Então beleza, a gente já fez até uma brincadeira aqui também de split, né? Pra gente fazer essa brincadeira. Vamos fazer uma última aqui. Vamos fazer uma brincadeira de nulo e vamos fazer uma brincadeira também de. Deixa eu pensar. E aquela brincadeira de where. Então, tipo, se for assim, a gente agrupa e fica tudo mesmo dado, beleza? Então, bora lá. E outra coisa legal que eu tava lembrando aqui é um drop duplicates, né? Imagina que tem uma linha duplicada aqui, não faz sentido nenhum ter uma linha duplicada. Então a gente pode fazer aqui o drop duplicates, por exemplo, e aí eu posso só colocar aqui em place igual a true. E quando eu faço esse cara, gente, basicamente então eu tô fazendo um drop duplicate. Ele tá olhando todas as linhas. Ele tá falando assim, mano, o conjunto da obra inteira, se tiver duplicado, ele vai dropar. Então, até uma coisa que a gente também não fez é um def count, né? Vamos ver quanto que tem esse def. Ele tem 408 linhas, né? Assim, eita, nós. 408. E se eu fizer esse cara, def drop duplicates, ele continua com 418. Só que tem uma coisa legal, que eu posso fazer o seguinte, subset é igual a, por exemplo, passenger ID. Opa! O que isso quer dizer? Eu tô falando agora o seguinte para esse cara. Tô falando, mano, eu quero que você faça um drop duplicate no meu dado, porém, eu não quero que você olhe a linha inteira. Eu quero só que, se você encontrar um passenger ID igual, então imagina 2894, 894, 894, eu quero que você drop. E aí, no caso, eu também posso dizer para ele qual ordem que eu quero. Eu quero que ele pegue o primeiro, first, ou o last. Então, por exemplo, aqui é um 894, aqui é um 894, tá bom, ele vai dropar qual? Se não me engano, por padrão, ele mantém o primeiro, ele keep, né? Ele faz o keep do first e ele mata o último. Então, se eu não me engano, a gente vai descobrir isso agora. Ó, keep. Então, é justamente esse comando keep. Você pode falar, mano, mantenha o primeiro ou mantenha o último. E aí, no caso aqui, a gente vai sempre manter, aqui no nosso caso, o first. E se não me engano, o keep, quando se faz nesse formato, ele já é um keep first por padrão. Mas ele não vai provavelmente dar nada, porque não tem nenhum drop duplicates aqui, não tem nenhuma linha duplicada nessa tabela, mas só para vocês entenderem como é que funciona. Beleza, agora vamos fazer um def null. No def null, ele vai me trazer tudo que tem nulo em cima desse data frame. Só que ele vai me trazer nessa visão de false ou true, né? E aí, se eu fizer um sum no final, ele já vai me trazer bonitinho o nome das colunas e exatamente o que eu quero. Então, aqui, por exemplo, ele tem o age. Ele está falando que o age, 86 linhas do age estão. Tem nulo. E a parte da cabine também tem nulo, beleza? Uma primeira brincadeira que a gente pode fazer é o seguinte, cara, se a colunidade, ela, no nosso caso, ela for muito importante ter um dado nela, e ela não pode ter, eu posso usar o drop NA, né? Eu posso fazer, mano, drop NA, subset, e eu coloco aqui age. E aí, a priori, ele vai me dar, né, novamente aqui, e aí você vê que ele já tá me dando com 332 linhas, porque ele dropou todo mundo que tinha nulo no age. Então vamos fazer esse cara, só para mostrar aqui. Vou fazer novamente o in place igual a true, dropando os NAs, beleza? Outra brincadeira que a gente pode fazer em cima de nulo, gente, é a gente fazer em cima do, por exemplo, def cabin aqui, eu fazer um ponto fill NA. O que isso quer dizer? Tudo que tiver nulo em cima desse cara, ele. Deixa eu só jogar mais pra cima aqui. Tudo que tiver nulo em cima desse cara, ele vai preencher com algum dado. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ZZ. E aí eu falar aqui, então, meu def é igual a esse cara nesse formato. Beleza? Se eu fizer agora o def cabin, value counts.
ele vai me trazer, ó, que tem 245 caras dentro da ZZ. Que então eu não dropei, mas eu preenchi falando, cara, é um dado X. Eu poderia ter feito isso também ali no outra coluna, que é o age, né? Por exemplo, ter falado, cara, o age, sei lá, zero. Enfim. Vamos fazer o nosso def head aqui novamente. Agora a gente já está finalizando. E aí vamos fazer só um agrupamento, né? No sentido, cara, assim que for tal, sei lá, em vez de mostrar a fair. Ah, vamos fazer o fair também, o round do fair, né? Rapidinho. Def fair. Eu posso só fazer assim. Round 2. Pronto. Já deixei ela mais bonitinha, né? Então, beleza? E aí agora vamos fazer um agrupamento, por exemplo, do fair. Então vamos fazer um fair. Então vamos ver aqui um negócio. Quantos fair tem acima de 100? Eu posso fazer isso, ele vai mostrar o data frame completo, né? Eu posso fazer só um count aqui, porque eu só quero fazer um countzão. Ó, tem 31. Então, e se for acima de 200? E se for acima de 1000? Então, vamos fazer acima de 100 mesmo? E aí, o que a gente vai fazer? Então, tudo que for acima de 100, eu quero colocar uma condição. E aí, aqui, para nossa condição, eu vou criar uma coluna nova. E aí, eu vou fazer um carinha chamado npwhere. Para fazer o npwhere, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o import do numpy, as np, só para facilitar a nossa vida. E aí, eu vou fazer o np.where. E aí, a condição que eu fiz aqui em cima é a mesma condição que eu vou usar aqui. Então, eu vou vir falando, cara, o que eu vou falar? Quando o DF Fair for maior do que 100, eu quero que você diga que é caro. Caso contrário, eu quero que você diga que é barato. Então, é basicamente essa condição. Se eu quisesse adicionar mais condições com Excel, você pode adicionar aqui. Pô, então quando não for, e aí? Então tá, aí vai embora. Se eu mandar rodar esse cara, ele vai trazer toda uma lista do que é barato e do que é caro, e eu posso colocar aqui, por exemplo, caro ou barato. Os nomes estão bons hoje, né? Criatividade está pegando. E aí, agora, se eu fizer o meu DF, eu vou ver essa coluna, né? Se é caro ou barato. Então, aqui no caso, barato, porque o meu fair é abaixo de 100, abaixo de 100, abaixo de 100. Esse 108 aqui tá como caro. E aí eu já começo também a fazer umas brincadeiras a mais para agrupar melhor o dado. Tem outras brincadeiras que pode fazer, eu acho que tem 1 bilhão, né? Acho que Pandas é maravilhoso. Mas por enquanto acho que já tá bom, né? Acho que trouxe bastante conceitinho legal aí pra vocês, pra gente fazer uma limpeza legal. E é isso aí, gente. Obrigado demais aí por ter assistido. Valeu demais. E depois vamos fazer mais vídeos assim, pra gente ir pegando outros exemplos, outras brincadeiras, a gente deixando uma coisa um pouco mais bem estruturada também, né? Com nome, etc. Fechou? Valeu, pessoal. Falou!